Olá, tudo bem? Eu sou a professora Regiane Stempin, assessora do Currículo de Linguagens da Diretoria Regional de Porto Nacional, SEDUC Tocantins. Hoje nós vamos iniciar falando um pouco mais sobre a arte contemporânea e todas as suas características. Espero que você fique bem atento e vamos juntos mergulhar no universo da arte. Geralmente os estudantes costumam perguntar: Prof, arte contemporânea, o que é isso? E eu digo para vocês, a arte contemporânea, justamente ela surgiu na metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, e hoje nós temos tanto artistas nacionais e internacionais bem reconhecidos. Nós falamos da arte contemporânea porque envolve desde esse período após a Segunda Guerra até os dias atuais e que tem como características elementos não convencionais utilizados nos seus trabalhos artísticos. Outra questão importante da arte contemporânea é a utilização de diversas linguagens da arte em união. Por exemplo, a dança, junto com o teatro, a música e as artes visuais. Outra questão importante dentro da arte contemporânea é a efemeridade, o tempo em que essa obra ela existe e persiste. Diferente das outras artes, é um período muito curto de existência as obras artísticas contemporâneas, porque, às vezes, ela demora apenas enquanto está se formando, enquanto está produzindo essa arte. Ai, prof, como que nós vamos saber que essa obra ainda existe ou se existiu? Justamente como característica o uso das tecnologias, onde vão deixar registrado essas obras de arte através das fotografias, dos vídeos, das filmagens, e isso tudo nos leva a identificar com a questão da tecnologia. Algo importante também dentro da arte contemporânea que vocês vão vibrar é porque os artistas eles não estão mais preocupados em utilizar objetos comuns do dia a dia para pintura, como uma tinta, como objetos que se antes utilizavam. Os artistas contemporâneos eles vão utilizar, por exemplo, o chocolate como uma tinta para pintar a sua obra, ou o grão de açúcar, como o Vic Muniz utilizou também para representar as crianças que trabalhavam na produção de cana-de-açúcar, e ele queria chamar atenção sobre esse aspecto, porque estava levando as crianças ao trabalho infantil. Então, a arte contemporânea, ela vem justamente em relação com a vida e nos mostrar, nos deixar inquietos, justamente pelos problemas que existem ou que acontecem no seu dia a dia. Outra característica importante que nós precisamos observar em relação ao uso da arte contemporânea é onde ela é registrada, onde que ela é exposta às suas obras. Então, nós podemos encontrar tanto em museus, galerias, mas também nas ruas, dentro de um ônibus ou em qualquer lugar onde os artistas eles acham que pode mostrar a sua arte. O envolvimento de diversas linguagens na arte contemporânea também é muito utilizada como body art, como nós podemos ver as instalações e os happenings e outras formas como o grafite. Dentro dessas questões, nós vamos então analisar algumas questões que caíram no Enem de 2018 e que vai nos chamar muita atenção. Como dica importante para isso, eu quero que vocês observem bem essa imagem, no qual vamos fazer uma leitura. Esta imagem, ela retrata, no centro da imagem, nós vemos um cantor com um violão, segurando o violão. Logo acima, uma bailarina, né, fazendo um estilo de acrobacia. Essas bailarinas aí é uma mistura que nós vamos envolver aí com o que representa essa imagem. Além disso, ao fundo, né, no segundo plano, nós temos a obra onde que mostra os objetos de uma banda, né, a bateria e outros elementos que compõem uma banda musical. Então, nessa imagem, ela se refere à fotografia de Lucas Hawley, disponível no www.flickr.com. Então, essa imagem que caiu na questão 32, primeiro vocês observem bem o que ela retrata, para a gente ver o que o enunciado requer. Então, o grupo o Teatro Mágico, para quem não conhece, é um grupo artístico, é um grupo que faz parte desse período contemporâneo, foi o primeiro grupo aqui no Brasil, inclusive, a direcionar as suas obras, a disponibilizar via internet para que as pessoas pudessem fazer o download das suas obras.
e das suas músicas, no caso, suas apresentações. Então, o Teatro Mágico, ele apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da. Então, queremos que vocês observem bem esse enunciado, porque aqui já nos responde, já nos dá alguma ideia para a gente conseguir responder a questão. Primeiro, aí já diz, o que é o Teatro Mágico? Ele apresenta composições autorais, composição própria, onde eles utilizam diversos elementos, desde o rock ao pop, à música folclórica brasileira. Veja só, então é uma mistura. Lembra do que eu expliquei em relação à arte contemporânea? Essa utilização de diversas linguagens artísticas. Então, outro fato importante que a gente precisa prestar atenção nessa questão aqui, que caiu no Enem de 2018, é quanto à questão da ópera. Eu preciso, então, conhecer um pouco da história da música do século XIX, no caso, a ópera. Nesse período aqui, dentro dos enunciados, nós vamos, então, analisar. Quando nós vemos aqui o significado da ópera, é a junção de diversas linguagens também, como a música, a artes cênicas, o texto literário. Isso envolvia, na época do século XIX, por exemplo, como Richard Wagner, que utilizava nas suas canções dentro da ópera. Essa é uma característica da ópera do século XIX. Então, nessa questão, o Enem quer que você, estudante, identifique o teatro mágico com as características que ele tem para fazer uma comparação em relação ao seu trabalho, dando evidência à ópera do século XIX. E aí é importante a gente analisar bem os enunciados de cada questão aqui que nós vamos analisar. Então, a letra A diz o seguinte: disposição cênica dos artistas no espaço teatral. Será? Então, será que o grupo Teatro Mágico, observando a imagem que nós analisamos, nós conseguimos observar que aqui há uma disposição cênica dos artistas no espaço teatral? Não mostram evidente. A letra B. Integração de diversas linguagens artísticas. Ó, aqui já dá um pouco, já se você observar bem o enunciado e essa questão aqui, já podemos ter já nos leva à dica que pode ser essa questão. Letra B. Vamos lá? Ainda não concluímos. Na letra C já diz o seguinte, que é a sobreposição entre música e texto literário. Sobreposição entre música e texto literário, a imagem também não nos mostra essa questão, se realmente há essa utilização do texto literário, então não condiz com o que a gente quer saber em relação a esse trabalho do grupo em questão. E a letra D, onde mostra que a manutenção de um diálogo com o público. Também há uma dúvida sobre essa questão. Poxa, profe, essa banda está realmente conversando com o público? Eu demonstro isso na imagem? Não fica evidente. E a letra E, onde mostra a adoção de um enredo como fio condutor, que também a gente pode observar que aí a gente não consegue identificar através da imagem o texto que há um enredo. Apenas ele cita elementos do que compõe a obra do Teatro Mágico. Então, a dica é: a questão requer um conhecimento prévio sobre a história da música, aborda a importância do estudo dos elementos da linguagem, dos contextos e práticas dos processos de criação, a originalidade das composições autorais do grupo. O Teatro Mágico ele vai mesclar referências com a estética do rock, a estética do pop, da música e da música folclórica brasileira. Então, aí a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão, que o Teatro Mágico ele é conhecido por sua atuação performática e a mistura de vertentes artísticas. A questão dele relaciona com o grupo em relação à ópera do século XIX. No caso, as operetas. Então, em que também, nesse período, exibia uma mesma apresentação. Numa mesma apresentação, as operetas eles utilizavam linguagens diferentes na arte, como leitura de textos, músicas, acrobacias. Nesse período aí surge o balé, né, junto com esse período da ópera. Então, a nossa resposta em relação a essa questão é a letra B,
onde diz que é a integração de diversas linguagens artísticas. É essa a resposta que a gente pode claramente encontrar no início do enunciado dessa questão. Então, a letra A seria incorreta, porque essa é uma característica, assim, da ópera, dos textos, porém, ela não está relacionada com a originalidade da questão mencionada no texto. A letra C também seria incorreta, porque é um elemento que também é presente nas operetas, porém, não se relaciona com a originalidade da apresentação do grupo. E a letra D seria incorreta também, porque não há diálogo ali. A imagem mostra bem essa questão, que não há diálogo entre os artistas e o público. Nesse momento, também na ópera não existia. Então, a letra E é incorreta, porque o enredo, como fio condutor aí, é uma particularidade da ópera, porém, na imagem não está vinculado a esse tipo da questão do exercício como sugere. Então, aí nós vimos o que essa questão nos mostrou claramente sobre você deve conhecer um pouco mais da atualidade, dos músicos atuais, da arte contemporânea e relacionar com a música do século XIX, no caso, a ópera. Então, é preciso conhecimento, é preciso ficar atento, estudar um pouco mais sobre essas questões e entender. Ah, prof, mas eu gosto das músicas que estão no momento, né? Não, mas nós precisamos estudar um pouco mais, porque isso é importante para a gente também. Isso vale e vai ajudar na pontuação mais lá no Enem, na hora final. Isso vai te ajudar muito. A próxima questão que vamos analisar, também do Enem de 2018, é a questão 36, onde eu peço que vocês observem bem a imagem. Essa primeira imagem é da Norma Greenberg, que é uma artista também contemporânea, e tem como título a sua obra Estrutura Vertical Dupla. Essa obra, como nós podemos chamar e classificar, ela faz parte dentro de uma escultura. A escultura tem como característica ser uma obra tridimensional. O que é uma obra tridimensional, prof? Nós utilizamos, então, uma obra onde nós podemos identificar a altura do objeto, a largura do objeto e a profundidade. Por isso que é uma característica das esculturas. Ah, prof, e obras bidimensionais? Obras bidimensionais são as ditas como a pintura, o desenho, porque nela nós conseguimos analisar apenas a altura do objeto e a largura. Porém, não conseguimos identificar a profundidade exatamente como característica da pintura e do desenho. Então, nesta obra, voltando para a imagem aqui, o que a gente observa é um objeto, no qual é uma estrutura feita em cerâmica, que utiliza diversos sobrepostos, né? Então, esse trabalho utilizado pela Greenberg, que é uma artista colombiana que vive aqui no Brasil, ela colocou sua obra em exposição após muitas pesquisas dentro do trabalho da cerâmica, professora e artista plástica. Ela expõe suas obras diante dessa questão, diante do que nós chamamos aí das chamadas, que nós vamos fazer uma comparação no seu trabalho. Então, aqui, o texto 2 nos mostra uma obra também importante, que envolve a escultura. Essa obra, veja só, ela foi construída no ano de 1400 a 400 a.C., é uma obra que faz parte da arte indígena do povo Marajoara do Pará. Esse povo existiu há muito tempo atrás e era um povo indígena que tinha um trabalho esmero, que fazia com muita dedicação. E todo o seu trabalho de cerâmica, os trabalhos que eles faziam, eram com uma arte utilitária, ou seja, os seus trabalhos eles tinham uma utilidade. Nesse caso aí, essa é uma urna cerimonial utilizada para um momento funerário, um momento fúnebre. Então, ela tinha uma utilidade. Então, nós temos aí dois textos imagéticos, ou seja, duas imagens. A primeira, que também é uma escultura contemporânea, e a segunda, que também nós utilizamos aqui, é uma cerâmica utilitária, que foi utilizada, criada pelos indígenas Marajoara, e o texto, que é exatamente o enunciado, nos diz o seguinte:
As duas imagens são produções que têm cerâmica como matéria-prima. Veja só, isso é importante a gente analisar. Então, as duas obras elas têm as mesmas características em relação ao material que é utilizado para compor a sua obra, que é a cerâmica. Então, a obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da urna funerária Marajoara. Então, veja só, o Enem ele quer saber se você tem que conhecer as duas obras e fazer a distinção, o que distingue uma da outra. Então, no caso, o que distingue a obra atual vertical dupla, estrutura vertical dupla, da obra funerária de Marajoara. Então, a primeira questão, letra A, evidenciar a simetria na disposição das peças. É isso que eles estão querendo? É isso que distingue a obra? Evidenciar essa simetria? Então, aí eu já eliminaria, se eu conhecesse o que é simetria dentro da imagem, da primeira imagem, a gente vai observar que esta estrutura ela não é simétrica, porque para ser simétrica, elas tinham que ser os dois lados iguais, na mesma disposição. E aqui a gente observa que não há essa questão. Então, portanto, eu já poderia eliminar essa primeira alternativa. A letra B, materializar a técnica sem função utilitária. Olha, tem algo importante. Aqui eu já vou dizer que o objetivo, então, ela se difere da urna funerária Marajoara porque ela materializa a técnica sem função utilitária. Quem sabe, de repente, seja essa. E a letra C, abandonar a regularidade na composição. É isso que distingue a obra. É isso mesmo? Eu acredito que não seja. Então, será? Vamos lá. As outras alternativas, a letra D é anular a possibilidade de leituras afetivas. Não é porque é uma obra, aí é uma escultura, que vai me impedir de ter uma leitura afetiva dessa imagem, dessa obra. Então, portanto, também essa questão eu já anularia, ela não entraria. E a outra alternativa, a letra E, onde integrar o suporte em sua constituição leva, então, a essa distinção. Será? Então, integrar, o que eles querem? Integrar esse suporte, as duas, tanto a primeira como a segunda, exatamente isso. Então, vamos analisando a questão. No texto 2, a reprodução de um vaso utilizado como uma cerimônia, em uma cerimônia na cultura marajoara, isso era muito utilizado pelos índios. E no texto 1, há uma reprodução, um objeto conceitual, no qual ela não tem nenhuma função utilitária, e sim meramente artística. Então, assim, a obra Estrutura Vertical Dupla, ela materializa apenas a técnica. Então, portanto, o que a gente pode observar? Que na obra escultórica apresentada no texto 1, a cerâmica é apresentada como suporte para a arte como característica estética e conceitual sem função utilitária. Já no texto 2, a urna funerária Marajoara possui a função de conter os restos mortais de um ser humano, tendo, portanto, um objetivo prático da sociedade em que foi produzida. Então, aí nós podemos ver que a letra A é a questão incorreta, a obra Estrutura Vertical não apresenta formas simétricas, a letra C também é incorreta porque a obra abandona a regularidade, mas nem por isso se distingue como diferencial a sua função utilitária. E a letra que nós entendemos aqui com a questão da letra D, que nós podemos ver que ela é uma obra que possui característica da arte conceitual e que não tem a possibilidade de leituras afetivas. Nem por isso vai ter, né? Vai deixar de existir. Então, a resposta correta dessa questão, é claro, que é a letra A, no qual nós podemos observar que a obra ela não tem nenhuma obrigação, nenhuma característica de mostrar uma função utilitária. Portanto, fica aqui a nossa dica de hoje. Agradecemos a sua participação, espero que você goste das nossas aulas, estude, dê um like e vai mais profundamente estudar sobre a arte, aí, principalmente a arte contemporânea. Um abraço, até mais!